Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais exercícios sobre geometria plana. Hoje nós vamos fazer uma aula de revisão. Essa aula de revisão conta com 9 exercícios. Vamos começar então. Primeiro exercício, calcule o valor do x nas figuras abaixo. Então eu tenho ângulos na circunferência aí nesse caso. Ângulos inscritos e ângulos centrais. Vamos lá então. Primeiro caso aqui. Esse 75 graus enxerga esse arco. O que o arco é do ângulo inscrito? Ele é o dobro. Então, esse arco aqui, que é o mesmo valor que o ângulo central. Ó. O ângulo central e o arco medem o mesmo valor. Então, se aqui é x, aqui também é x. E aqui, o arco é sempre o dobro do ângulo inscrito. Então, x igual 72 vezes 6. 76 vezes 2. X é igual a 12 vai 1, 14, 15, 152 graus. Na letra B, a gente tem o contrário. Eu te dei o arco e eu quero o valor do ângulo inscrito. O que eu vou fazer? Dividir por 2, operação inversa. Então, x é igual a 88 dividido por 2. X é igual a 44 graus. Na terceira já tem uma situação um pouco mais complexa. O x está aqui, ele é um ângulo inscrito e enxerga todo esse arco que está aqui, ó. Que eu estou marcando em rosa, tá vendo? Todo esse arco que eu marquei. Ok. Bom, eu não sei quanto vale tudo isso, mas eu consigo descobrir algumas partes. Então vamos lá. Primeiro, o 35 graus que está aqui no tracejado está inscrito e enxerga essa parte do arco. Então, aqui é o dobro. Então, esse arco até aqui, ó, do B até o C, vale 70 graus. Ok? E agora eu preciso saber essa outra parte. Repara que essa parte aqui, a reta atravessa o centro da circunferência. Então, ela é exatamente metade da circunferência. Isso aqui é um diâmetro. Então, isso aqui é 180 graus. Então, o ângulo inscrito x enxerga todo esse arco, ó, do A até o C. É um ângulo bem aberto, tá vendo? Do A até o C. E ele é metade desses dois arcos juntos. Então, o x é igual a 70 mais 180 dividido por 2. Isso daqui dá 250 dividido por 2. O x vai ser igual a 125 graus. Na letra D, a gente tem a seguinte situação. Aqui é 116, tá? Ficou ruim de ver aqui no papel. Eu quero esse arco aqui, ó. O arco AB é o X, ó. Esse arco AB. Só que o centro da circunferência não é no 90, hein? É aqui. Então, eu não posso usar a ideia de ângulo central. Quando eu tenho essa situação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar outros ângulos para ver o que cada um enxerga. Então, olha só. Esse 116... é esse arco aqui. Será que eu não tenho nenhum ângulo que eu possa criar que enxergue esse arco? Se eu traçar esse segmento aqui, ó. Olha só. Esse ângulo que eu criei em B enxerga exatamente esse arco, os 116 graus. Então, aqui em B é metade de 116, porque ele é um ângulo inscrito. 116 dividido por 2 é 58. 58 graus. Ok, o que mais que a gente sabe? Bom, eu sei que aqui é 90. Então, desse lado aqui, também tem que ser 90 graus. Aqui são suplementares, né? Opa, e olha só, na hora que eu tracei esse aqui, esse ângulo, ele está enxergando exatamente o meu x. Então, se eu descobrir esse ângulo, eu consigo chegar no meu arco. Então, vamos ver nesse triângulo que está feito aqui, quanto vale para esse ângulo. Então, eu tenho que 90 mais 58, mais esse ângulo aqui, que eu vou chamar de y, então, mais y, tem que dar 180, não é isso? Então, y é igual a 180, se eu somar os dois aqui, 148, já passa para lá trocando sinal. 148. 180 tirando 148, a gente vai ter que o y é igual a 32 graus. Então, o y é 32 graus, que é o ângulo inscrito. O x é o quê?
O x, como é o arco, é o dobro. 32 vezes 2, 64 graus. É a letra X, beleza? No exercício 2, a gente já tem o seguinte. Na figura abaixo, BD é bissetriz do ângulo ABC. A medida de alfa no ângulo assinalado é... Então, a informação dele é BD é bissetriz de ABC. Quer dizer que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo B, que está marcado aqui, inscrito, ele está metade para cá, metade para cá. Eles são iguais, então vou marcar com 2 risquinhos aqui. Bom, não sei mais nada sobre ele. Sei que aqui é 30 e enxerga esse arco. Então, esse arco AD mede quanto? 60. E olha só, na hora que eu marquei esse de 60 no papel, quem está enxergando ele? Essa parte do B aqui, ó, o ABD, está enxergando 60. Então, esse 60 é metade aqui. Então, aqui também é 30. Como isso aqui é bissetriz, se aqui é 30, aqui também é 30. Conseguiram entender o raciocínio? Então, eu agora tenho um triângulo, que eu quero descobrir o alfa. Eu sei os outros dois ângulos dele aqui, ó. Então, eu sei que alfa mais 60, que é o ângulo inteiro que eu vou usar, mais 78, tem que dar 180. Então, o alfa é igual a 180, tirando o 138. Alfa é igual a 180, tirando 138, 42 graus. Esse é o valor do alfa nesse exercício. Encontre o valor do x. Bom, se eu tenho 3 retas paralelas cortadas por 2 transversais, posso aplicar o teorema de Tales. Então, como que é o teorema de Tales? As partes que sobram são proporcionais. Ou seja, essa parte dividida por essa tem que ser igual a essa parte dividida por essa. Vamos lá, então? 10 sobre 15 é igual a 3x mais 1 sobre 5x menos 2. Olha lá, montou a proporção. Agora acha o valor do x. Antes disso, dá para simplificar aqui, ó. Por 5. Simplificando por 5 dá 2, simplificando por 5 dá 3. Fica mais fácil da gente usar esses números, né? Então, vamos lá. Multiplicação em cruz, só que esse 2 vai multiplicar todo mundo que está aqui embaixo. Então, ó, multiplica todo mundo aqui. 2 vezes 5x, 10x. 2 vezes menos 2, menos 4. Igual 3 vezes 3x, 9x. 3 vezes 1, 4. 3, quer dizer, desculpa, não é soma, né? Quem tem x para um lado, quem não tem para o outro. 10x menos 9x é igual a 3 mais 4. X é igual a 7, diretamente aqui, não tem mais nada para fazer. No exercício 4, a gente tem o seguinte. A planta abaixo mostra 3 terrenos cujas laterais são paralelas. Calcule em metro as medidas x, y e z. Então, ó, retas paralelas cortadas por transversais. De novo, eu tenho o teorema de Tales. Só que dessa vez, eu não tenho nenhum valor das partes aqui. Como que eu vou aplicar o teorema nessa situação? Nós vamos fazer o seguinte, então. A gente tem o valor do total. Então, esse total 80, eu tenho que comparar com o total desse lado também. O total desse lado está dando exatamente 100 metros. Então, é essa comparação. Então, olha só como eu vou fazer. O total está para a parte, assim como o total está para a parte, tá bom? Então, vai ficar 80 está para x, 80 está para x, assim como 100 está para 20. 100 está para 20. Tá? Corta 0, aqui e aqui. Tá? Se quiser simplificar, 10 por 2 é 5, 2 por 2 é 1. X vezes 5, 5x. 80 vezes 1, 80. Passa o 5 dividindo. 80 dividido por 5 vai ser igual a 1, sobra 3, 6, 16 metros. Ok? O próximo, vamos fazer a mesma coisa para o y. 80 está para y. 80 está para y.
Assim como 100 está para 30. 100 está para 30. De novo, eu consigo simplificar aqui. Agora aqui eu não consigo mais. 10y é igual a 80 vezes 3, 240. Y é igual a 240 dividido por 10. Corta aqui. Y é igual a 24 metros. Beleza? A última, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, se eu quiser de novo, 80 está para Z, assim como 100 está para 50, eu posso. Mas é o seguinte, eu já sei esse, sei que tem que dar 80, esse é o quanto falta. Então, o Z é igual a 80, tirando o X, tirando o Y. Z é igual a 80 menos 16, menos 24. Z é igual a 80 menos 16 com 24 é 40. Z é igual a 40 metros. Ok? E veja que a proporção tem que se manter, porque se aqui está metade de 100, aqui também tinha que estar metade de 80. Se você consegue observar isso, você consegue sair mais rápido ainda. Ok? No exercício número 5, a gente tem o seguinte, sabendo que os triângulos ABC e ADE são semelhantes, calcule o valor do x. Então, semelhança de triângulos, eu vou comparar o triangulinho pequeno ABC com o triangulão ABD. Né? Se eles são semelhantes, esse lado é igual a esse ângulo é igual a esse, e esse ângulo é comum para os dois triângulos, tá bom? Então, vamos lá. Ó. ABC, então, AB do triângulo pequeno, ó, daqui até aqui. AB do triângulo pequeno. Está para quem no triângulo grande? Veja, o triângulo pequeno, 3 risquinhos, 1 risquinho. 3 risquinhos, 1 risquinho. Você tem que pegar todo mundo que está aqui. Então, é o AD. Assim como no triângulo pequeno BC está para quem? 1 risquinho, 2 risquinhos. 1 risquinho, 2 risquinhos. DE. Montou a proporção, substitui os valores. AB é 10. AD é 8 mais 10, então aqui tudo vale 18. BC é o X. DE é o 24. Ok? Dá para simplificar, né? Aqui por 2 dá 5. Por 2 dá 9. Não dá mais para simplificar. Vamos multiplicar em cruz. X vezes 9, 9x. E 5 vezes 24 seria 10 vezes 12, 120. E x é igual a 120 dividido por 9. 120 dividido por 9 vai dar dízima periódica. Tá? Então, o melhor a fazer é deixar na fração. Verifique se a fração dá para simplificar. Dá para simplificar por 3 e por 3. Então, 120 por 3 é 40. 9 por 3 é 3. Então, a resposta é 40 sobre 3. Que se fizesse a dízima ia dar 13,33333. Ok? O exercício 6, a gente tem a seguinte situação, exercício clássico de semelhança de triângulo, hein? A sombra de um prédio num terreno plano, numa determinada hora do dia, mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura de 5 metros mede 3. Qual vai ser a altura do prédio? Então, olha lá, sem medir o prédio, eu quero descobrir a altura dele. Então, tá aqui, ó, eu tenho a sombra, o raio do sol batendo no prédio e transformando isso em sombra nessa parte de 15 metros. Eu tenho a mesma coisa, o raio do sol batendo no poste, paralelo a isso, porque os raios do sol chegam paralelos à Terra, e a sombra formada por ele é de 3 metros. A sombra é. E a altura do poste ele me deu, é 5 metros. Ele quer saber a altura do prédio, então ele quer saber esse X aqui. Olha só, os dois triângulos estão na mesma posição. Aqui é 90 graus, aqui é ângulo igual aqui, porque são paralelos, e esse ângulo é igual a esse ângulo aqui.
Então, x está para 5. Olha lá, a altura do prédio está para a altura do poste, assim como a sombra do prédio está para a sombra do poste. E aí dá para simplificar já aqui, ó, por 3 dá 1, por 3 dá 5. E aí, multiplico em cruz, a resposta sai direto. X é igual a 5, x vezes 1, e 5 vezes 5, 25. 25 metros de altura tem o prédio. No exercício 7, a gente tem bastante coisa para fazer. Determine as medidas indicadas, ABC e M, no triângulo retângulo ABC. Então, ele deu um triângulo retângulo, traçou a altura relativa à hipotenusa aqui, ó, passando no vértice que forma 90 graus, e falta calcular esses 4 valores. Então, o primeiro valor que dá para calcular aqui é esse cateto do triângulo retângulo inteiro, ele nesse triângulo é hipotenusa. Então, eu posso aplicar Pitágoras para achar esse Czinho. Então, C ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. C ao quadrado é igual a 25 mais 25. C ao quadrado é igual a 50. Não quero o valor de C ao quadrado, tira a raiz de C quadrado, tira a raiz de 50. Raiz com quadrado cancela, anula. Fica C. E raiz de 50 não é exata. Sempre que você se deparar com uma raiz exata, você vai fatorar ela. Que não é exata, você fatora ela. Fatorando 50, eu vou fazer aqui em cima para a gente lembrar. Por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Como está numa raiz quadrada, a cada 2 sai 1. Saiu 5. Sai quem você juntou. E quem não junta, fica na raiz. Então, vai ficar 5 raiz de 2, tem medida centímetros. Achamos a primeira letra. Agora, com esse C, eu vou conseguir achar o A todinho. Porque eu tenho uma relação que envolve cateto, projeção e hipotenusa. Não é? Eu tenho a seguinte relação. O cateto ao quadrado é igual à sua projeção, que eu vou chamar de N, vezes a hipotenusa. Está aí do lado também, se você quiser lembrar das fórmulas. Quem não lembra de todas as fórmulas, dá uma verificada de novo no vídeo, que eu vou deixar o card aí para vocês. Tá? Então, o C eu já encontrei, mas eu quero C quadrado. E C quadrado é 50, então eu já vou pôr o 50 direto. Ao invés de eu pôr isso aqui e voltar no C quadrado, ó, eu vou usar essa informação que já está aqui. Ó. Já ponho aqui, ó, 50. O N é o meu 5 e o A é o que eu quero descobrir. Então, passa o 5 dividindo, A é igual a 50 dividido por 5. A é igual a 10 centímetros. Pronto, achamos a hipotenusa inteira. Opa, se a hipotenusa toda aqui é 10 e aqui é 5, sobra quanto para o M? Consigo direto, né? O M é igual a 10 menos 5. O M é 5 centímetros. Então, veja, a gente tem uma altura dividindo exatamente no meio, a gente tem um triângulo isósceles, tá? Então, o valor que está aqui no C vai ter que se repetir no B. Mas caso você não lembrasse disso, você ia ter que usar de novo alguma das fórmulas. Então, usando a fórmula de cateto ao quadrado é projeção vezes a hipotenusa, para a gente ver que a gente vai voltar nesse valor, vamos lá então. B ao quadrado é igual a M vezes A. B ao quadrado é igual ao M, que é 5, ao A, que é 10. Olha lá, B quadrado é igual a 50. Deu o mesmo que o valor que o C. B é igual a raiz de 50, que fatorando a gente já fez, é 5 raiz de 2 centímetros. Mas se você percebe que o triângulo vai ser isósceles, você já pode fazer direto, mas cuidado que não é sempre que a altura divide aqui no meio, tá bom? No exercício 8 a gente tem a seguinte situação. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 5 centímetros e o comprimento de um cateto é o dobro do comprimento do outro. Quanto mede cada cateto? Então, eu sei a hipotenusa
e eu sei a informação que um cateto é o dobro do outro. Então, veja só, você tem uma hipotenusa medindo 5 e um cateto o dobro do outro. O que você pode fazer? Um triângulo retângulo, que a gente vai usar Pitágoras aqui, né? Se esse cateto vale x, significa que o outro é o dobro, 2x. E aí, ó, tá tudo em função de uma letra só, eu consigo aplicar Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Cuidado que esse quadrado vale para todo mundo aqui. 5 ao quadrado, 25. X ao quadrado não dá para fazer nada, mantém. Mas o quadrado aqui, como é uma conta de vezes, vale para os dois. Quadrado do 2, 4. Quadrado do x, x quadrado. Então, eu tenho x quadrado mais 4x, eu tenho 5x. 25 é igual a 5x quadrado. Passa o 5 dividindo, vou continuar para cá, ó. Passa o 5 dividindo, x ao quadrado é igual a 25 dividido por 5. X ao quadrado é igual a 5. Eu não quero o valor do x quadrado, eu quero o valor só do x. Então, tira a raiz do x quadrado, tira a raiz do 5. Cancela a raiz com quadrado, x é igual a raiz de 5 centímetros. Vamos dar a resposta, ele quer os dois catetos. Então, achei que x é raiz de 5, então esse cateto mede raiz de 5 centímetros. Esse cateto mede 2 vezes raiz de 5 centímetros. Não posso multiplicar porque um está fora e o outro está dentro da raiz. Ok? No exercício 9, em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 10 e o comprimento de um cateto é 2 unidades maior que o comprimento do outro. Quanto mede esses catetos? Então, de novo, eu tenho uma situação de um triângulo retângulo em que ele me falou que a hipotenusa mede 10 e um cateto mede tanto e o outro mede 2 unidades a mais. Então, agora, esse é x, então vou chamar esse de x, significa que o outro é x mais 2 agora, hein? 2 unidades a mais, ó. E aplica a teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que é o 10, é igual a x ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, x mais 2 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. X ao quadrado mantém. E isso daí, agora você não pode distribuir, porque isso aqui é o quadrado da soma, e o quadrado da soma é a distributiva dele vezes ele mesmo. E isso daí vira trinômio quadrado perfeito, TQP. Se não lembra, clica aí no card para lembrar dele. Então, é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Olha lá, direto. Vamos organizar isso. 100 é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado mais 4x mais 4. Dá para juntar aqui e vamos já juntar e isolar essa equação que vai virar uma equação de segundo grau. Então, vai ficar assim, ó. 2x quadrado mais 4x mais 4, só que esse 100 eu vou passar para cá menos 100. Então, menos 100 mais 4, eu vou fazer a conta direto, tá? Menos 96 igual a 0. Simplifica toda a equação por 2, porque é tudo múltiplo de 2. X ao quadrado mais 2x menos metade de 96 é 48, igual a 0. Resolve a equação de segundo grau. Resolve do jeito que você achar melhor. Eu vou resolver por soma e produto, tá? A soma é o menos b sobre o a. Então, ela é menos 2 sobre 1, que é menos 2. E o produto é o c sobre a, que é o 48 sobre 1, que é 48, menos 48, tá? Menos 48. Contas de vezes que dá 48. 24 vezes 2, 12 vezes 4, 6 vezes 8, 3 vezes 16 e o último,
1 vezes 48. Qual desses que somando ou subtraindo, eu faço chegar no 2 agora? Eu vou pensar nesse aqui, ó. Se você usar Bhaskara, tem que chegar no mesmo valor. É o 6 e o 8. Tem que dar menos 2. Quem vai ser o positivo e o negativo? Mais 6 menos 8. Então, aqui eu tenho que vou colocar as respostas aqui agora, hein? x1 é igual a 6 ou x2 é igual a menos 8. Menos 8 não convém porque eu estou fazendo um exercício de geometria, ok? Não convém, então a nossa resposta é x igual a 6. Vamos voltar a escrever ela aqui. Um cateto mede 6 centímetros e o outro cateto mede 6 mais 2, isso é 8 centímetros. Não esquece de dar a resposta. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe essa informação e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.